Está no ar, então, o nosso podcast Vou Lá com Milhas, tá? Nosso primeiro episódio, improvisado, sim, eu estou num hotel aqui em São Paulo e, na verdade, o podcast surgiu por causa disso, tá? Eu estou pensando, né, estava pensando numa forma de trazer conteúdo para vocês, né, um conteúdo autêntico aí, diferente, e veio essa ideia de fazer o podcast Vou Lá com Milhas, tá? Eu tenho, né, outro canal aí, que eu falo sobre técnicas de milhas, mas no formato podcast, com história e tal, o Vou Lá com Milhas vai ser o primeiro, tá? Então, vamos juntos. Pessoal, hoje eu tive uma viagem para São Paulo, eu fico aqui até amanhã, eu vim fazer um treinamento aqui, e quando a gente viaja, tem uma coisa que é muito legal, que qualquer viagem é boa, sabe? É uma coisa muito interessante, por quê? Porque quando a gente está a trabalho, tem que acontecer várias coisas no trabalho para ser legal. Agora, quando você está viajando, qualquer coisa é boa. Vou dar um exemplo. Eu acordei hoje 15 para as 4 da manhã, porque eu agendei o meu Uber 4h20 para que eu chegasse no aeroporto às 5, para que eu conseguisse tomar café na sala VIP com calma, para que eu pegasse o meu voo às 6. Então, assim, é uma situação que se eu acordasse 3h45 para ir trabalhar direto no escritório, seria terrível. Agora, acordar para viajar, não, né? Acordar para viajar é legal, acordar para viajar é descolado. Então, isso é muito interessante quando a gente fala de viagem. E para vocês entenderem, eu viajo todos os meses, tá? Não são viagens super luxuosas, né? Tanto que eu estou no Ibis aqui, mas todo mês eu viajo. Quando eu viajo a trabalho, obviamente, eu viajo sozinho, né? Eu vim aqui para um treinamento, então eu estou sozinho aqui no Ibis da Faria Lima. Mas esse é um caso incrível, por quê? Vamos organizar aqui os tempos, tá? Eu comprei minha passagem com milhas. Então eu gastei 16 mil milhas ida e de volta da Latam. Para quem não entende de milhas, eu tô falando 16 mil milhas, a milha tá custando R$ 26 da Latam. 10 vezes 26, 260, mais 16, né? 10 vezes 26, aí mais 6. Tô falando aí de R$ 600 colocando a taxa de embarque. Então, olha que loucura. Eu gastei R$ 600 na minha passagem e de volta voo direto. Peguei o voo hoje às 6 da manhã e retorno amanhã às 7 da noite, tá? Só que de Uber eu já gastei quase isso. Porque da minha casa até o aeroporto eu gastei mais 100. Do aeroporto até o evento eu gastei mais, acho que uns 80, tá? Já dá 180. Do evento até o hotel eu já gastei mais 40, já tô falando de 220. E vou gastar mais uns 40 até o evento, então já estamos falando de 260. Vou gastar mais uns 100 até o aeroporto e mais uns 100 até em casa. Olha que loucura. Eu gastei quase o mesmo preço em passagem em Uber. Olha que loucura isso. Tá? E obviamente, né, eu gasto pouco na passagem porque eu uso milhas, né? Então a gente tem que entender que quando a gente fala de viagem, a gente está falando de viver novas experiências. Eu estou aqui, eu tenho um atendimento para fazer agora, né? Eu tenho mentoria aí com o pessoal que viaja, né? Eu tenho uma mentoria individual com o pessoal que vai fazer uma viagem para o Chile de executivo, a gente está planejando toda a viagem. São clientes que gastam acima de 20 mil por mês no cartão de crédito e que a gente faz a gestão de milhas dele, ou seja, a gente faz tudo para ele, né? Tanto que ele está indo pagando só a taxa de embarque, né? O resto todo a gente faz, hotel, tudo com milhas, tá? E depois eu vou poder sair para comer aqui um hambúrguer e tá em algum lugar, porque me deu vontade de comer hambúrguer e eu espero que tenha. Eu tô na Faria Lima, então eu acho que vai ter. Mas o que é interessante a gente conversar aqui e entender, tá? Porque uma viagem, ela é uma soma de experiências. Por exemplo, eu acordei cedo, tá? Ok, essa parte é a experiência ruim. Mas depois, eu peguei o Uber, 40 minutos lá eu tava no aeroporto. Eu fiz o check-in e tal, eu fui pra sala VIP, tomei café na sala VIP de Porto Alegre, dei sorte, né, porque tinha omelete, então maravilhoso, né, como se eu estivesse em casa. Tomei o cafezinho lá da máquina, que eu não gosto muito, eu prefiro o cafezinho passado. Com frequência, aquela sala VIP tá com a maquininha de café estragada, daí eles passam o café. Eu adoro quando isso acontece, tá? Mas hoje não aconteceu. Eu tive que pegar o café de lá mesmo. Mas tava bom também. Comi omelete, comi pão de queijo, comi um pãozinho com queijo. Cara, maravilhoso, como se eu estivesse em casa, tá? Aí cheguei no aeroporto, trabalhei um pouquinho ali, porque cheguei muito cedo. Fui pro evento, curti o evento, vendi bastante, né? É uma coisa muito louca, sempre que a gente tá viajando, a gente vende muito, porque o Instagram entrega para mais pessoas, né? Para quem não tá ligado, é isso que acontece, né? Você sendo um criador de conteúdo, você tem a sua base, né? Por exemplo, Porto Alegre, que é a minha. Quando eu tô em outro estado, o Instagram, obviamente, ele sabe disso e ele entende que eu vou postar coisas interessantes, já que eu tô em outro lugar. E aí ele entrega mais, tá? Isso acontece sempre. Se você trabalhar com vendas, fica ligado nisso aí. Às vezes é melhor você viajar do que você colocar mais dinheiro em anúncio.
porque a viagem vai fazer o teu Instagram entregar mais. Se você tivesse em casa, ele ia entregar pouquinho, você ia colocar mais dinheiro de anúncio. Se você viaja, você consegue até mais e sem gastar, né? Vivendo uma experiência. E hoje eu almocei no lugar do evento, então não foi uma experiência muito interessante, apesar que eu comi uma pizza maravilhosa, tá? E aqui tem uma coisa muito legal que eu falo pra quem me acompanha sempre, né? A minha maior dificuldade hoje é não engordar. Por quê? Porque como eu viajo bastante, a chance de engordar em viagens é gigantesca, né? Porque é difícil fazer dieta em viagem. Eu dei sorte no café da manhã que eu consegui comer omelete, mas geralmente acaba sendo ali risoles e tal, e aí já começa ruim. Aí no avião eles te dão um pacotinho de bolachinha ou um docinho, daí piora de novo. Aí no evento eu comi pizza, porque era o mais acessível, assim, de tamanho e preço, e eu gosto. Agora eu vou comer um hambúrguer, mas meu hambúrguer não é problemático, porque eu não como maionese nem nada dessas coisas, é só pão, carne e queijo, então não é um problema muito grave, apesar da carne geralmente ser gorda, né? E amanhã de manhã eu tomo café aqui, amanhã eu atendo um cliente 7h30 da manhã aqui, tomo café antes e depois eu vou pro evento. Mas o que que é interessante a gente falar aqui, pessoal? Vamos lá. Qual é o objetivo aqui do Vou Lá com Milhas, tá? É para você entender que você consegue viver uma vida muito melhor se você utilizar milhas. E, obviamente, meu objetivo é contar as minhas experiências, né? Não é ficar falando sobre milhas. Mas o que que a gente tem que entender quando a gente fala de milhas, assim, para viagens, né? Que é o nosso objetivo aqui. Primeiro, se você não viaja, você vai poder passar a viajar, tá? Se você viaja, você vai poder viajar melhor. Eu vou mostrar aqui, vou olhar junto com vocês uma informação que eu nem tenho aqui, só para vocês verem como é interessante. Eu acabei de receber uma mensagem do meu banco aqui do Inter, que é um dos bancos que eu tenho, onde o banco falou que eu acabei de ganhar pontos, né? Eu paguei a fatura e aí eu ganhei pontos. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai pensar junto. Você vai ver como essa vida ela é interessante, tá? Essa vida de viajante com milhas, tá? Obviamente eu ganhei pouquinho, porque é um cartão que eu gasto bem pouquinho, mas deixa eu olhar aqui, ó. Cartão e depois o Loop. Deixa eu ver onde é que é o Loop aqui, que é o programa do Banco Inter. Deixa eu ver se ele tem em algum lugar aqui. Que daí eu vou olhar para, ó, Interloop. Vamos olhar aqui. Eu tô com 11 mil pontos, tá? Não dá para vocês olharem direito, mas tá lá, 11 mil pontos. Eu vou transferir quando tiver uma promoção, que tem com frequência, tá? Então esses 11 mil, eles vão virar próximo de 20 mil, tá? Talvez uns 18 mil. Com 18 mil milhas eu consigo fazer uma viagem. Com 18 mil milhas eu consigo fazer uma viagem. Só que eu tenho que planejar, não dá para ir qualquer viagem, né? Talvez eu consiga ir para Florianópolis, talvez eu consiga ir para Curitiba, talvez eu consiga ir para São Paulo, eu consigo vir tranquilamente. Para o Rio de Janeiro não, para Belo Horizonte também não. Mas você entende que quando eu penso o seguinte, cara, eu tenho pontos para fazer minha viagem, pagando só a taxa de embarque. A taxa de embarque é a taxa do aeroporto. Quando você compra uma passagem, os R$ 500 que você paga, R$ 50 desses 500 é a taxa do aeroporto. Então é uma taxa que a companhia paga para o aeroporto. Quando você compra com milhas, já que as milhas são da companhia, você paga essa taxa separada, tá? Quando você compra em dinheiro, você paga tudo junto e a companhia divide. Então eu vou pagar só a taxa do aeroporto. Por exemplo, uma viagem de volta para Curitiba, eu pagaria uns R$ 100, tá? De taxa de aeroporto, né? 50 e 50, e usaria as minhas milhas. E Curitiba é um lugar que eu consigo ir na sexta e voltar no domingo. Eu já fui sábado e voltei domingo. Uma vez eu fui de sábado, peguei lá o voo, acho que era 8 da manhã, cheguei 9 da manhã lá, e voltei de domingo às 5 da tarde. Sabe? É uma viagem, eu gasto menos do que indo para Gramado, né? Eu que moro próximo de Porto Alegre. Então, gente, o nosso objetivo aqui é que vocês possam entender como é possível viver melhor usando milhas. E eu vou te contar experiências. Por exemplo, eu tô nesse hotel aqui, ó, que eu usei pontos que eu trouxe das milhas, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá até aqui, ó. Não sei que não vai dar pra ver, tá? Mas é só pra vocês verem que é real. Que a minha câmera não é muito ruim. E eu tô improvisado aqui, tá? Os próximos vão ser melhores, eu prometo. Ó, o que que tá mostrando aqui? Tá mostrando o seguinte, ó. Essa hospedagem, essa estadia, essa estada, eu não sei qual é o nome correto, o preço dela seria 511 mais 69, tá? Vamos pegar aqui, vamos arredondar isso aqui, R$ 570, tá? Com café da manhã. Só que eu usei 511 de pontos, se você ver tem um azulzinho ali, ó. Ó, isso aqui significa pontos, tá? Eu paguei em dinheiro 69,79. Os 511 eu usei dos meus pontos. Só que quando eu falo de programa de hotel, que é o UOL, que é o da Rede Ibis e da Mercury do Novo Hotel, primeiro eu tive que transformar os meus pontos em milhas e depois as minhas milhas em pontos. Olha que bagunça, tá? E aí sim eu consigo gerar essa milha barata. Por isso que quando a gente fala de viagem, a gente é sobre planejamento.
Sabe, às vezes aparece gente e diz, Marrone, eu quero viajar mês que vem, cara, o que que eu faço? Ora, não tem outra coisa para fazer, você vai pagar caro na passagem. E na verdade o problema não é a passagem, mas se você decidiu viajar semana que vem ou mês que vem, você tem vários custos que talvez você não está preparado. Se a gente está falando de uma viagem internacional, gente, os maiores custos de uma viagem internacional, eles são à vista, tá? Não se usa planejamento, não se usa cartão de crédito fora do Brasil, tá? Saiba disso. Não se usa cartão de crédito fora do Brasil. Se usa o crédito em uma vez. E você ainda paga um IOF, mais uma taxa, uma coisa meio irreal. Então tudo é no débito. Então, se você vai viajar para a Argentina, que é aqui do lado, que é o lugar mais barato, por mais que muita gente está falando que é caro, ele é o lugar mais barato, tá? Pode confiar em mim. Então você vai gastar ali 1.500 de passagem por pessoa, né? Vamos falar em dinheiro, que você vai comprar, você pode parcelar, tudo certo. Você vai ter que pagar o hotel, você vai gastar mais uns R$ 500 de diária. Você vai comer, você vai gastar mais uns R$ 50 por refeição se você for econômico. Então calcula aí R$ 100 em almoço e janta, e mais uns R$ 100 no dia para tomar um cafezinho, um sorvetinho, sei lá o quê. Cara, é R$ 200 que você vai ter que tirar assim, do teu dinheiro, tá? Assim, para comprar ali. Aí você vai levar um presentinho, você vai gastar com Uber, você vai em algum lugar turístico. Cara, nenhuma viagem custa menos de, sei lá, somando as passagens para duas pessoas, não custa menos de 5 mil. Nenhuma. Se for Europa, então, 20, 30 mil. Se for Disney, 50 mil. Então não dá para você falar, cara, mês que vem eu tô pensando em viajar. Não dá. Você entende? Eu sou um cara bem planejado, eu tenho minha planilhazinha lá, e lá em janeiro eu sei quando eu vou viajar. Por exemplo, eu viajo todos os meses, então eu tenho um orçamento mensal, e nas viagens que a minha família vai junto, tem um orçamento bem maior. Por exemplo, a gente viaja sempre em julho e viaja sempre em dezembro, que é férias escolar. Janeiro também, né? Então, nesses meses eu tenho um orçamento bem maior. Então eu vejo as pessoas assim falando, cara, eu vou viajar mês que vem. Gente, às vezes uma viagem te deixa endividado o resto do ano. Porque você teve que gastar 2, 3, 4, 5 mil. E tudo é mais caro. Olha para você ver o preço de uma passagem para amanhã, para São Paulo. Cara, vai custar R$ 2.000 e de volta. Tenta pegar um hotel para amanhã para você ver. Então não faz sentido, sabe? Eu sou um cara que planejo bem, viajo, adoro viajar. O meu maior custo é com hotel. Eu não tenho problema nenhum de pagar caro numa diária, nenhum, tá? Se eu acho que vale, se eu vou ficar no hotel, assim, por exemplo, hoje eu vim do evento, tô arrebentado de fome aqui, cheguei agora. Eu ganhei duas águas, né? Que eu ganho pelo meu status aqui. Uma eu já tomei, a outra tá cheia. Então eu cheguei agora às 6 horas, me organizei, vou atender um cliente e depois eu vou comer. Então não é algo que eu queira um hotel super, porque eu não vou conseguir fazer nada, né? Amanhã de manhã também, acordo, tomo café, atendo e vazo. Agora, quando eu vou com a minha família, cara, eu quero um hotel que tenha piscina, eu quero um hotel que tenha piscina aquecida, eu quero um hotel que tenha academia, eu quero um hotel que tenha uma estrutura. Por quê? Porque é o meu único luxo da minha vida, tá? Meu único luxo, assim, quem me conhece sabe. Cara, eu tenho me visto bem, me ajeito bem, mas nada é caro na minha vida. Agora, viagem eu gasto, tá? Não tem problema nenhum. Claro que tem que ter noção, né? Eu não pagaria R$ 5.000 numa diária aqui em São Paulo, né? Tem o Rosewood ali, um hotel top aqui de São Paulo, que é 3 a 5 mil a diária, um fazano. Não, não pagaria. Mas eu ficaria num hotel legal de uns 1.000, 1.500 a diária por pessoa, sem problema nenhum, tá? Mas eu não pago 5 mil, não, tá? Por exemplo, eu fui pro Chile final do ano, eu passei a virada do ano lá. Cara, a gente ficou no Sheraton, cara, um hotel de cinema, na beira da montanha, um negócio absurdo. E foi uns R$ 900 a diária. Tudo bem que eu usei milhas da Azul, eu acabei comprando as milhas. Comprei parte, porque parte foi milha da minha esposa. Ficou bem mais barato, mas seria um hotel de R$ 900, tá, gente? Então, assim, espero que vocês tenham curtido. Eu não quero me estender muito. Não sei quanto tempo vão durar os episódios aqui. Peço desculpas pela qualidade desse. Surgiu a ideia, veio a inspiração. Eu tô no hotel, não é o melhor hotel. Eu sei que a luz tá ruim. Eu tô tentando ajeitar aqui, mas tudo tá ruim, porque aqui ó, é a luz perfeita. Mas daí pega, ó, dá reflexo. Aqui seria a posição legal, ó, para gravar, mas daí vocês não enxergam nada, tá? Mas eu tenho certeza que o áudio pelo menos tá bom, gente? Espero de verdade que vocês curtam, que vocês apoiem a ideia. Eu tenho certeza que uma vez por semana eu vou conversar com vocês aí sobre, né, viajando por aí com milhas, tá? Milhas por aí pra gente poder conversar. Se você tiver dúvida, já sabe, pode comentar, vai lá no meu Instagram, Rodrigo Marrone Oficial. Eu já crio conteúdo há muito tempo, já vivo disso há bastante tempo. E agora eu quero ajudar você a ser um viajante com milhas, tá? Um milhas por aí, tá bom? Conta com a gente, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado por essa oportunidade.